Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa aprender a olhar as coisas segundo a perspectiva de Deus, segundo a sua maneira de operar, que a gente possa se submeter a isso, certo de que Ele está fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, segundo a sua vontade, e nos conduzindo nessa jornada. Não podemos ser arrogantes achando que nós sabemos mais do que Deus ou do que pensamos melhor do que Ele. Todo o processo, toda a vontade, tudo o que ocorre tem um plano, um propósito e tem uma sequência que Ele está conduzindo para que a sua vontade se cumpra, não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas. Paulo se converteu em Damasco, pregou, anunciou, fugiu de lá, depois foi para Jerusalém, com dificuldade se juntou aos irmãos, mas também iniciou um processo de perseguição a ele. O que ele faz? A igreja o envia para Tarso, vai até Antioquia e de lá ele envia ele para Tarso. E lá ele fica fazendo todo o processo de Deus, que é justamente conhecendo, compreendendo, e são os anos da vida de Saulo que a gente não sabe o que aconteceu de fato. Mas Barnabé vai para Antioquia ao saber do que acontece lá, do esparramar do evangelho, do alcançar as pessoas. Então Barnabé vai para lá e busca depois em Saulo justamente ajuda, como a gente pode ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Então, o que acontece? Barnabé chega em Antioquia, vê a igreja, vê a graça de Deus operando, começa a ensinar e resolve buscar Saulo. Por que ele faz isso? A gente talvez não entenda estas coisas. A gente pode até pensar em certos detalhes, mas na realidade é Deus orquestrando, preparando, fazendo as coisas, e a gente precisa se submeter a estas coisas, não nos opor, porque Ele muitas vezes está nos preparando para uma jornada que Ele tem, que Ele deseja que a gente faça. E a gente precisa estar preparado para isso, que se a gente olha ao longo da história da Bíblia, é o que a gente vê em Moisés, José, e assim vai. Tantas outras pessoas que acontecem coisas que a gente talvez não façam sentidos, mas que têm um plano, um propósito e um querer. Então esses dois começam a trabalhar junto, e trabalhando junto, depois a igreja os resolve enviar justamente para as viagens missionárias para anunciar dentro do Império Romano, naquela região, o Evangelho. E é o que acontece. É simples assim. É a maneira de Deus operar, e a gente precisa aprender a confiar, a descansar e saber que Ele está no controle das nossas vidas, nas situações que ocorrem, e que tudo faz parte do processo de amadurecimento, crescimento e entendimento da vontade de Deus. Que a gente amadureça, que a gente possa buscar o conhecimento do Senhor, a vontade de Deus, e sermos instrumento da justiça de Deus, expressando as suas virtudes neste mundo, ensinando e entendendo que tudo que nos sobrevém, tudo que acontece, não é por acaso, mas é Deus permitindo, é Deus conduzindo para que a gente possa amadurecer, entender e nos submetermos à sua vontade. Por isso, Ele está sempre nos preparando para a próxima etapa. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.